Bom, para encerrar, companheiros, eu queria apresentar uma coisa meio grotesca aqui, meio escatológica até, mas que é uma realidade do que está acontecendo, que é o seguinte: os partidos que amam o MBL, que vão no ato do MBL, eles odeiam o PCO. Não é um problema sentimental, é um problema político. Quer dizer, aqueles que acham que a burguesia, a direita golpista, tem que ser anistiada pelo povo, tem que ser recebida de braços abertos, até que eles enfiem a faca nas costas de todo mundo de novo, né? Eles detestam o PCO, eles se opõem ao PCO, eles combatem o PCO. A gente vê, né, a realidade da chamada Frente Ampla. O ato do dia 12, ele foi convocado sob a palavra de ordem nem Lula nem Bolsonaro. Nenhuma pessoa de esquerda, séria, honesta, pode ir num ato como esse. Mesmo que você tenha a ideologia de que é preciso ampliar ao máximo, que é uma ideologia meio infantil, você não vai nesse ato, nem Lula nem Bolsonaro. É uma coisa muito fora do comum, né? Até porque a ideologia do nem Lula nem Bolsonaro significa, na realidade, no fundo, um apoio virtual ao Bolsonaro. Eles falam, nem Lula nem Bolsonaro, nós vamos escolher um candidato da terceira via. Tudo bem. Significa que é uma posição praticamente bolsonarista, porque o candidato da terceira via, ele também é da parte que apoiou o golpe, que apoiou o Bolsonaro e tudo mais. Criaram aí a ficção de que a burguesia golpista, ela é democrática, ela é civilizada, ela se preocupa com a saúde das pessoas, mas isso é uma ficção, né? Ninguém é obrigado a acreditar numa coisa tão boba, tão besta como essa, né? A realidade é que eles são iguais ao Bolsonaro. Eles apoiaram o Bolsonaro sem nenhum tipo de pudor, né? Não é que o Dória falou, que já seria muita hipocrisia, né? Apesar das muitas divergências, né? Vou apoiar o Bolsonaro com o nariz tapado, como falaram os heróis da pátria quando eles foram no colégio eleitoral. Eles falavam o seguinte: vou ao colégio eleitoral com o nariz tapado porque é necessário para restabelecer a democracia. Uma farsa total, né? E não é por acaso que o pessoal fala que tem que ter um movimento como as diretas, né? Porque esse movimento como as diretas foi uma grande traição nacional, né? Muita gente não se deu conta, mas o movimento das diretas colocou na presidência da República o líder da ditadura no Congresso, que era o José Sarney, né? Quer dizer, uma farsa total. Uma observação, uma coisa interessante, né? O esquerdista bem pensante, você fala da história do Brasil, ele avacalha a história do Brasil. Dom Pedro I, não foi independência nada, isso é tudo uma farsa e tal. Agora, a farsa explícita do cidadão ir no colégio eleitoral e eleger para presidente uma pessoa da ditadura, eles não falam nada. Quer dizer, eles são muito críticos de coisas que aconteceram de 200 anos para lá. Quanto mais longe, mais críticos eles são. Se você trouxer a discussão aqui a Roma Antiga, o cidadão vai ter um ataque histérico com a escravidão romana. Mas a escravidão do dia de hoje, ele nem se dá conta de que existe, né? Então, quer dizer, é toda uma farsa. Bom, logicamente que essa situação, né, leva a um enfrentamento muito duro no interior do movimento Fora Bolsonaro. Nós somos pela preservação do movimento. Nós somos pela independência do movimento diante dos golpistas. Nós somos contra a farsa de que um partido como o PSDB, que nunca foi a favor do impeachment do Bolsonaro, participe de um ato fora Bolsonaro, porque, no mínimo, a pessoa teria que mentir. Pelo menos mentir. Tem que chegar lá e falar, não, eu sou a favor do fora Bolsonaro, o meu partido aprovou o impeachment. Teria que mentir. Mas nem mentia pessoalmente. Ela vai no ato do fora Bolsonaro, sendo que o partido dela é contra o impeachment. É uma farsa total. Quer dizer, então nós somos contra tudo isso. Nós somos a favor de que o movimento, ao invés de se ampliar
para o ACM Neto se amplie para a periferia, para as fábricas, para as universidades, escolas, não para o Dória, para os professores. Não para o PSDB privatizador, para os trabalhadores do Correio que estão sofrendo a privatização, para os trabalhadores da Eletrobras que estão sofrendo a privatização, os desempregados, os camelôs que sofrem a repressão diária da prefeitura do PSDB. Nós somos favoráveis a ampliar o movimento para a população oprimida, que são milhões, e não para meia dúzia de vagabundos que em todas as oportunidades que eles tiveram, eles enfiaram as costas, a faca nas costas do país e do povo brasileiro.